Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço. Participe, mande suas perguntas. bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no nosso programa Estela Fidelis Rodrigues, coordenadora do MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Olá, Estela, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter chamado. Estela, desde quando existe o MOVA aqui na região? Marília, o movimento de alfabetização, ele existe desde 1989. Começou em São Paulo, pelo professor Paulo Freire, e desde lá isso foi se espalhando. Como o nome mesmo diz, é movimento de alfabetização. São a organização da sociedade civil em movimentos populares lutando pela superação do analfabetismo no país. E como funciona o MOVA aqui na região do ABC? Na região do ABC, nós temos uma entidade chamada MOVA ABC. E o MOVA ABC, ele existe desde 1997, fruto do prefeito Celso Daniel, em Santo André, quando foi realizado o consórcio intermunicipal do ABC. Já vinha antes de 1997. 97 foi o ponto inicial de documentação do MOVA. Mas é um movimento no ABC que existe, que é forte, para a gente superar os índices de analfabetismo na região. E quais os resultados do MOVA em relação à alfabetização de adultos? O MOVA, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a alfabetização de adultos, ela é fruto de desigualdade social. Enquanto não existir desigualdade social no nosso país, vai existir pessoas que não estão alfabetizadas. Então, a partir desse momento, o que acontece? O MOVA, ele atua onde a escola institucional não está. Nós fazemos um trabalho casa a casa para essas pessoas retornarem aos seus estudos. Vamos ouvir agora a primeira pergunta feita da população para a Estela. Queria saber se o governo tem algum projeto para melhorar esse índice de analfabetismo funcional. O nome até confunde um pouco, não é mesmo, Estela? Alfabetismo funcional e analfabetismo. Primeiro, eu gostaria de dizer que existem, sim, políticas públicas em nível nacional para a superação dos índices de analfabetismo. Nós temos o programa Brasil Alfabetizado, nós temos o Pró-Jovem Urbano, Pró-Jovem Rural, atuando no país como um todo. Isso são políticas públicas. E, especialmente na região do ABC e em São Bernardo do Campo, onde a gente atua, nós temos a educação de jovens e adultos atuante no MOVA, pelo Movimento de Alfabetização e pelo PROMAC, Programa Municipal de Alfabetização e Cidadania. E essas ações também podem ser vistas no site do Governo Federal, Isso, não é mesmo? Essas ações também podem ser vistas no site do Governo Federal. Agora a pergunta é da Daniela, ela é professora universitária. O alfabetismo funcional tem a ver com o nível social das pessoas? Quem tem menos dinheiro tem mais dificuldade? A questão não é menos dinheiro e mais dificuldade. A questão, como eu falei anteriormente, é a questão da desigualdade social. Porque a educação é um direito de todos. E quando nós realmente conseguimos a luta por esse direito, a garantia desse direito, com certeza nós vamos superar esses índices. Vamos ouvir mais uma pergunta. Queria saber por que as pessoas têm tanta dificuldade de interpretar o que elas estão lendo, não conseguem entender. Por quê? O que eu diria para o Bruno é o seguinte: as pessoas geralmente falam no senso comum que leitura é um hábito. E se é um hábito, assim como escovar os dentes, almoçar, jantar, nós temos que fazer isso todos os dias. As pessoas, às vezes a gente fala que o brasileiro não lê. O brasileiro tem vontade de ler, mas os livros são caros. Tudo isso, às vezes, desestimula. Mas o que nós temos são boas bibliotecas, nós temos agentes de leitura. Como estimular, Estela, a leitura? Isso. Iniciando para essa vontade que as pessoas têm. Às vezes as pessoas gostam de ler recadinho de novela, como é que está o final de uma novela. Isso é válido? Tudo isso é válido, porque ela vai ler e vai compreender o que lê. E aí, a partir daí, ela vai entrando em outros livros, outro tipo de leitura. Vamos ouvir mais uma pergunta vinda das ruas. Hoje os jovens ficam cada vez mais no computador e leem menos. Eu queria saber se isso favorece ao alfabetismo funcional. Favorece? O Vinícius, ele fala da questão do computador. A geração de 1968 lia mais livros porque não tinha tanto tempo na televisão. A nossa geração passa muito tempo diante do computador. A questão é a seguinte: o que eu estou lendo? E
o que eu estou lendo, as pessoas procuram muito as redes sociais no computador, mas o que estamos lendo? De repente, nós temos bons sites, blogs de notícia, que podem auxiliar as pessoas nessa questão da leitura. E também é válido. E, com certeza. A internet não veio para atrapalhar, a internet veio para ajudar, agregar, não é mesmo? E como facilitar o acesso das pessoas ao livro? Bom, existe um programa aqui em São Bernardo, e ele também é um programa nível federal, chamado Agentes de Leitura. Os agentes de leitura, eles atuam no bairro. Eles vão com uma maleta, um caixote de livros. São livros dos mais variados gêneros, e eles atuam em sociedade de amigos de bairro, mas vão de casa em casa levando leitura. E aí você pode trocar o livro Você que pode você trocar tem o com livro, outro. você pode fazer empréstimo. O importante é isso, os livros estão chegando nas pessoas, que às vezes a gente não tem a proporção do que isso está atingindo. Vamos ouvir mais uma pergunta. Oi, eu sou estudante de psicologia e eu queria perguntar por que as pessoas têm tanta dificuldade em interpretação de texto, se a universidade oferece cursos que são muito complicados para se entender ou se eles já chegam despreparados na universidade. A gente afirmou anteriormente que a educação é um direito de todos. Quando nós falamos que as pessoas, como a Márcia citou, chegam despreparados nas universidades, chegam assim porque não tiveram um trabalho anterior, não tiveram esse acesso aos livros, não tiveram acesso às notícias. Então, nós precisamos fazer um trabalho anterior, nós precisamos levar a literatura a todos, nós precisamos ter outras ações onde as pessoas possam se ver como leitoras. E, sendo assim, lógico que as pessoas vão chegar nas universidades com outro tipo mais de preparados, letramento. não é mesmo? Exatamente, porque é o uso, é o cotidiano, é o que eu faço dessa leitura no meu dia a dia. Então, as universidades, quando chegam e deparam com pessoas que têm dificuldades de interpretação de texto, o que fazer? Então, é aí que entra outras ações que a gente atua nessas esferas, como eu disse, dos agentes de leitura, né, até o próprio acesso à internet, onde as pessoas possam ler e compreender. E esse acesso à criança, desde pequeno você incentivar com o livro, sentar, ter a paciência, a calma de ajudá-la a ler, tudo isso ajuda muito no crescimento dela, não é mesmo? Com certeza. Então, se você observar hoje o direito à educação ampliado a todos, né, da educação infantil às universidades, né, a gente tem o FIES, o ProUni, tantos programas que estão aí para incentivar a elevação de escolaridade do cidadão. O que a gente tem com isso? As pessoas que estão na educação de jovens e adultos, e até aquelas que estão enquadradas aí na situação de alfabetismo funcional, elas têm essa questão, né, o tempo de escolaridade. O tempo de escolaridade do brasileiro ainda é muito pouco. Por isso que nós temos que investir em políticas públicas que invistam na EJA. Nós temos agora mais uma pergunta da Daniele. Eu sou professora universitária e os meus alunos têm muita dificuldade em responder questões discursivas. Por mais que a gente explique, por mais que a gente detalhe, por mais recursos tecnológicos que a gente utilize, na hora de fazer uma discussão sobre o que aprendeu, eles não conseguem. Isso é um problema de agora ou é um problema que já vem vindo de muito tempo? Olha, é um problema que já vem vindo de muito tempo. Eu costumo brincar com os meus alunos que quando nós lemos um texto, a gente responde a 2 Qs e um POC. 2 Qs, quem e quando, e o POC, por quê, o que e como. Quando a gente passa a responder isso, a gente começa a entender o texto e a lidar com ele de uma maneira mais fácil, mais simplificada. Isso. Eu gostaria de pedir, Stella, para que você deixasse uma dica aos nossos telespectadores interessados neste assunto. Primeiro, lutem pela superação de analfabetismo na sua região. Então, entre em contato com as secretarias municipais de educação dos seus respectivos municípios para saber o que é feito na educação de jovens e adultos, né, como o MOVA, Programa Brasil Alfabetizado. E segundo, abusem da leitura, dos agentes de leitura e das bibliotecas públicas, porque nós temos bons livros. Muito obrigada pela sua participação, Obrigada. Stella. No próximo bloco, vamos saber o que está errado na educação tradicional brasileira. Que reformas devem ser adotadas? O que precisa ser mudado no método de alfabetização?
Faça suas perguntas, tire suas dúvidas. O nosso endereço é bomparatodos@tvt.org.br.